dia a todos e todas. Como vão vocês? É um prazer muito grande estar nesta casa de caridade, usufruindo dessas vibrações tão calorosa, tão fraterna, nessa terra quente de calor, né, de fraternidade, de amizade. Retornar a essa casa é um prazer muito grande e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, que é trabalhar a utilização da palavra. Esse instrumento que tem sido muito importante nas nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, muito ausente nas nossas práticas. Que Deus, o nosso Pai maior, que Jesus, o nosso irmão, possam nos envolver e que nós, nesta manhã, possamos refletir sobre as nossas responsabilidades. No Livro dos Espíritos, logo após a introdução, o Prolegômenos, traz para nós que a função do Espiritismo, ou melhor dizendo, a missão do Espiritismo, é instruir aos homens, preparando a terra para um período de uma nova regeneração. E aí nos perguntamos, se a missão do Espiritismo é instruir os homens, nós espíritas temos responsabilidade nessa instrução dos homens. E aí não há uma outra forma de instruir os homens sem utilizar a palavra. Este instrumento, que devido a questões envolvendo pós-modernidade, globalização, uso da tecnologia, tanto nos nossos dias a dia, tem nos distanciado uns dos outros. Arnaldo Jabu, em um dos seus textos, ele vai trazer que hoje a sociedade, ela tem se preocupado com tantas coisas, menos com o outro. Onde percebemos nos sites de relacionamento, nas ferramentas tecnológicas, que os seres humanos estão sozinhos, isolados. Nunca houve tanta procura do outro para preencher um vazio existencial. Então, nesses sites, percebemos a procura exacerbada por alguém que preencha esse vazio existencial. E aí nos perguntamos, por quê? Com a tecnologia, tantas doenças hoje que têm curas. Hoje, cientificamente, vivemos mais. Por que tanta solidão? E aí passamos a refletir sobre nossas vidas. Muitas vezes, dentro de nossas próprias casas, não utilizamos a palavra como a nossa mãe, como o nosso pai, como o nosso filho, como a nossa esposa ou como o nosso esposo. Apesar de estarmos inseridos em um mesmo ambiente, nos mantemos distantes, não olhando nos olhos. As palavras hoje são economizadas. O você virou VC. E muitas outras coisas mais. E se não pararmos para refletir, cada vez mais vamos nos distanciar do outro. Quando passamos na rua, nos deparamos com um amigo ou alguém conhecido, mal levantamos a mão e oi, e caminhamos apressadamente em direção aos nossos trabalhos, aos nossos estudos. Ou seja, não paramos, não separamos tempo para dialogar, para utilizar a palavra. Esse instrumento faz a diferença nas nossas vidas. Eu tenho um marido psicólogo, um irmão psicólogo, que eu digo sempre para eles que o trabalho deles é moleza, brincando. Porque o que acontece quando alguém procura um psicólogo? Ela vai, deita, fala da sua vida, o psicólogo ouve.
E ainda aquela pessoa sai agradecendo. Muito obrigada, doutor. Você fez bem para mim. Estou me sentindo melhor. Ou seja, ela teve a oportunidade de falar, de utilizar a palavra. Porque nas nossas vidas não ouvimos o outro. Não damos atenção ao outro. E há essa carência e angústia de querer falar, de querer ser ouvido, de querer ser percebido. E os espíritos vêm nos alertar. O que acontece nas reuniões mediúnicas, nas manifestações? São os espíritos que se manifestam e muitas vezes, ou na maioria das vezes, através da utilização da palavra do médium, de uma palavra que edifica, ele se sente melhor, mais confortável e caminha da sua vida espiritual. Será que já imaginamos a importância da palavra? Do peso espiritual que ela tem nas nossas vidas? Da importância magnética que ela tem nas nossas relações? E a palavra faz a diferença. E aí pode passar. Tem um vídeo muito legal para a gente refletir um pouquinho sobre isso. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Gostaram? Perceberam a importância? Quanto que as palavras fazem a diferença? Será que temos utilizado a palavra o seu devido valor no nosso dia a dia, com as pessoas às quais nos relacionamos? E aí é preciso pensar na responsabilidade que é utilizar a palavra, principalmente pensando na palavra que edifica. Porque a palavra, ela pode ser utilizada de duas formas. Se nós formos pensar na história da nossa humanidade, Hitler utilizou o ódio na sua palavra e conseguiu externalizar através das relações um ódio que na história traz, que prejudicou toda uma sociedade. Então ele utilizou o ódio na palavra. Mas tem Mahatma Gandhi que traz um outro exemplo da utilização da palavra, que é a palavra do amor. E aí conseguiu trazer uma paz para a sociedade. E aí é importante pensar no aspecto científico da palavra. A ciência, ela já nos provou hoje que as palavras exercem uma grande influência nas nossas relações, nas nossas vidas. E o Espiritismo, ele vem também esclarecer, que a palavra, ela está
Com as simples palavra, conseguimos prejudicar e angustiar o outro. Com uma simples palavra, conseguimos salvar o ser humano. E é importante. No nosso dia a dia, temos optado em utilizar palavras de ódio, no exemplo de Hitler, ou utilizar palavras de amor, a exemplo de tantos amigos espirituais. Porque muitas vezes, nas nossas angústias interiores, externalizamos palavras rancorosas, esquecendo que nós, como os amigos espirituais trazem, nós somos esse instrumento onde canaliza as mensagens e as nossas relações com o plano invisível. Somos espíritas, sabemos que somos espíritos, estamos provisoriamente em determinado corpo físico, mas agimos como se fôssemos matérias, esquecendo das nossas responsabilidades e do poder que temos, principalmente nos momentos de angústia e vigilância. E aí ofendemos, machucamos, ferimos o outro. Muitas vezes, nos justificando que não estamos bem naquele dia. Mas como é que é isso? Como é que é transferir para o outro a responsabilidade que nós temos? E aí eu preciso pensar, desde o amanhecer até o anoitecer, nos avaliar, como nos ensina Santo Agostinho, avaliar as nossas práticas, as nossas ações, o nosso dia a dia, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, principalmente para o outro. E aí o desafio do terceiro milênio, um dos desafios postos, é saber utilizar a palavra no momento certo, com a pessoa certa. E aí, nas nossas vidas, conseguimos sentir muitas vezes quando a pessoa chega e diz: oi, meu amigo, como você está? Ou outros momentos, nos olha, deixa para lá. Ou naquele momento de angústia que alguém nos procura desesperado. O celular toca, ou os afazeres surgem, e aí deixamos de dar atenção ao outro para dar atenção a quem está do outro lado. E aí pode, né? Esses celulares mais modernos aí que tem. E aí eu trabalho em escolas com adolescentes e jovens o tempo todo no celular, o tempo inteiro, e as relações em volta, o mundo passando, as pessoas passando, e a atenção está voltada no aparelho. O que é isso para as nossas relações? Tem um autor que ele traz que a tecnologia veio para aproximar distâncias e diminuir proximidades. Quem está do meu lado, eu não dou atenção, mas eu dou atenção quem está no Japão, nos Estados Unidos, em Vitória, no outro bairro, na outra casa. Mas quem está do meu lado, eu não dou atenção. É segundo plano. Estamos almoçando com alguém querido. A pessoa está contando da vida dela. Toca o celular. Eu dou atenção no celular. A tecnologia é importante? Muito. Ela contribui para a nossa vida? Muito. Mas não podemos esquecer que são máquinas. E que nós somos espíritos. Nós é que temos que dominá-las, não elas nos dominam. Então essas máquinas são imprescindíveis, mas o espírito é que domina a máquina. Somos nós responsáveis. Tudo o que conectamos, nós temos responsabilidade. É com a televisão, o canal canalizamos, é com o instrumento da tecnologia, e aí, nessas relações, eu deixo de utilizar a palavra com quem me relaciono e passo a dar atenção ao outro. É claro que hoje a tecnologia tem sido um grande instrumento de atendimento fraterno, de relação. Eu não estou desmerecendo
posso priorizar quem está do outro lado em detrimento de quem está do meu lado. A prioridade é quem está do meu lado. Porque é quem está do meu lado que naquele momento necessita. Então precisamos verbalizar os nossos sentimentos. E aí alguns maridos dizem, mas ela sabe que eu a amo. Você fala para ela? Alguns filhos, mas meu pai sabe que eu o amo. Você fala para ele? Percebe? A gente quer que as pessoas adivinham os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a palavra é a forma de externalizarmos os nossos sentimentos. Quando estamos bem, a palavra sai de uma forma harmoniosa, de uma forma serena, de uma forma calma. Quando não estamos bem, a palavra sai enregada de vibração negativa. Bom, e aí? É importante refletirmos sobre algumas questões. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Em determinados momentos de nossas vidas não estamos realmente bem. Passando por dores físicas, problemas psicológicos, questões espirituais, relacionamentos. Mas como é que é isso? O outro tem responsabilidade nessas questões? Então é preciso pensar que, por menos ou por mais que eu esteja bem internamente, eu não posso utilizar isso através de palavras para machucar, ofender ou prejudicar o outro. Eu tenho que trabalhar com as minhas próprias angústias. E aí o Espiritismo traz terapia para nós. A leitura do Evangelho ao acordar, o trabalho incessante no bem. Gente, não tem um obsessor que aguenta a gente varrendo a casa espírita, limpando. Eles escolhem tudo, não fica. Então quem está passando por um problema aí de obsessão ou de influência espiritual, pega a vassoura, o pano, começa a lavar, eles correm leva da gente. Porque eles não querem trabalho. A água frutificada, o Evangelho no lar. Olha a terapia. Através da leitura e da palavra edificante, conseguimos harmonizar o nosso lar através do Evangelho no lar. E aí o momento da família dialogar sobre as questões que envolvem afazeres, que envolvem responsabilidades, ausências. Isso tudo tem que ser dialogado. Isso tudo tem que ser comunicado. Os pais hoje estão ausentes dos filhos. A maioria não consegue entender a nova geração. E aí se distancia. Não se possibilita a oportunidade de dialogar com o filho e com a filha. Uma das questões fortes que vem na pós-modernidade é a dificuldade com a relação geracional. Eu pego um ônibus de Vitória, gente, e aí de doer o coração. Senhoras, já da terceira idade, e aí tem a parte da frente que é direcionada a aquelas que já não pagam mais. Mas alguns estão próximos da faixa etária de 58, 59 anos e já com o corpo debilitado. Atravessa a roleta, algumas vezes mulheres grávidas, outras vezes mulheres com bebês recém-nascidos, em pé. Jovens, homens, jovens mulheres, adultos, adultas, sentados. Não se possibilita a oportunizar para o outro sentar. Ou seja, cada um pensando em si mesmo. Percebe? Percebem como é que nós às vezes não nos damos conta dessas situações? Como é que é isso? Eu vejo o outro necessitando de um lugar e eu não possibilito. E aí na evangelização, eu sou coordenadora de evangelização, a gente trabalha com as nossas crianças palavras mágicas que estão em desuso na nossa sociedade. Muito obrigado, ou muito obrigada, com licença, por favor, desculpe,
espírito, faça isso. Como é que é isso? Por favor, faça isso. As pessoas são gentis conosco, nos traz alguma coisa. Muito obrigada, muito obrigada. Fica longe. Então essas palavras mágicas, elas precisam ser resgatadas com as nossas crianças. E materializadas por nós adultos, nas nossas relações. O nosso querido Bezerra de Menezes, em uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele nos diz: sabe-se hoje, cientificamente, que a boa palavra proferida com entusiasmo faz com que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Então, a palavra edificante é como uma endorfina. Quantas vezes não estamos bem? E isso, às vezes, organicamente, vem dor de cabeça, dor de estômago, e aí chega alguém pra gente: acalma o seu coração, tudo vai dar certo. É como se fosse uma endorfina, vai direto no organismo. O passe, quando estamos no passe, a prece, né? Através das palavras, a prece materializa as nossas curas e passamos a sentir melhor. Então, precisamos utilizar as palavras de amor, do bem, porque se amamos as pessoas que nos odeiam, esse amor precisa ter que se materializar. Não pensemos que o outro sabe o que nós sentimos. Materializamos o que nós sentimos. Então, dizer: eu te amo, você é importante para mim. Que bom que eu reencarnei nessa família. Obrigado, obrigada. Desculpe se eu errei. Isso é importante para as nossas relações. Nada substitui isso. Muitas vezes, no processo educacional, as famílias tentam compensar a ausência das palavras com presentes. Presentes não substituem palavras, não substituem amor. E o maior presente é o amor edificante, através da atenção que damos ao outro. Hoje sabemos que a educação quantitativa é impossibilitada, porque mulheres e homens trabalham, mas a palavra, ela é possível e ela faz a diferença nas nossas relações. No livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz nos conta sobre uma palestra em um educandário de nosso lar, em que a irmã Clara diz: a palavra, qualquer que seja, surge dotada de energias elétricas específicas, libertando os raios de natureza divina. A palavra falar contém imagens e contextos. Se for emitida com amor, conduz a quadros e ideias felizes, expulsando sentimentos inferiores e favorecendo a entrada da esperança e a felicidade. Quando estamos sentados, alguém fala água, a gente já materializa a água, percebe? Muitas vezes, determinadas situações de nossas vidas, quando alguém fala uma determinada palavra, mesmo que não estamos sentindo naquele momento, isso é remoído. Alguém que perde um ente querido, muitas vezes quando vem o próximo, alguém lembra, fala o nome daquela pessoa, nos remete a lembranças. Então a palavra, ela tem esse poder de nos levar, de reavivar as nossas memórias. E aí é importante pensar: se o outro não está bem, qual é a minha responsabilidade na relação com o outro? A gente está com uma colega na escola que fez exame e
que os exames acusaram, ela está com câncer. Como é que é isso? Ficar falando de câncer para ela. Então a gente tem que falar do poder da cura, da importância da família, que ela vai vencer, que ela é capaz de vencer, e que independente das coisas, as relações com a família têm que se fazer presente. Percebe? O quanto que a palavra, nas nossas vidas, ela está presente. E o quanto que uma palavra consegue materializar sentimentos, emoções e memórias. E às vezes não temos noção. O que são os palavrões que estão na moda hoje em dia? Temos noção que quando falamos determinadas palavras, atraímos até aquele ambiente irmãozinhos não evangelizados? Então são palavras obscenas ditas dentro do lar, e às vezes não pensamos e refletimos as responsabilidades daquela palavra no aspecto vibracional, atraindo para aquele ambiente companhias que não contribuem naquele momento. Então, é preciso pensar, para que emitir palavrões? Richard Simonetti tem um livro muito interessante que ele trabalha com adolescente, né? Porque o que acontece conosco? O que somos quando desencarnamos, só vai com a gente. Se somos ligados ao álcool, à bebida, a palavrões, a gente leva isso conosco, no nosso perispírito. E aí, é legal que ele, nos desenhos, ele trabalha o espírito influenciando, o espírito desencarnado influenciando o espírito encarnado. Como se fosse um canudinho, soprando, e aí o outro ouve, é a luz. Então é bebida, é o cigarro, é o sexo desregrado, e são os palavrões. Para que emitir palavras de baixo escalão se podemos emitir palavras de alto escalão? Para que emitir palavras de ódio se podemos emitir palavras de amor? E nós externalizamos aquilo que temos dentro de nós. As palavras materializam o que somos. Então, quem tem a doçura no falar, é porque a docilidade está dentro dela. Quem tem arrogância no falar, é porque a arrogância está dentro dele. Não é porque o outro fez, porque o outro agiu. A responsabilidade de quem emite a palavra. Independente do ambiente, independente do outro. E aí, nesse processo da utilização da palavra, é importante pensarmos no processo de mediunidade. E aí, naquele conceito que o Livro dos Médiuns traz. Todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. É pensar nesse instrumento enquanto possibilidade de comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Joana de Ângeles, ela esclarece que as palavras devem ser demonstradas pela lógica e pelo bom senso, assim como através da mediunidade dignificada. Alerta-nos que esses procedimentos devem ser executados pelos espíritas conscientes das responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram e recomeçam em condições melhores. Então hoje, de acordo com a nossa querida Joana, estamos encarnados em corpos que são instrumentos em conformidade com as nossas necessidades espirituais. E aí a nossa responsabilidade, que é utilizar a palavra com bom senso. E ainda complementa, devemos agir sem qualquer desconsideração pelos diferentes credos, ou seja, pelas diversidades. Ainda hoje, nesse mundo chamado pós-modernidade, percebemos, através das palavras, julgações. Pessoas que se referem a outro pela orientação sexual diversa, a outro pela cor da pele diversa, a outro ou outra pelo gênero, a outra ou outra pela idade,
seja, são as palavras que muitas vezes utilizamos para inferiorizar o outro. E aí, independente deste corpo, somos espíritos. E o nosso desafio é nos relacionarmos. É possibilitar a interação onde o outro possa aprender conosco. E aí, é interessante pensarmos no som das palavras. Algumas vezes, quando estamos com raiva, gritamos. Gente, o próprio grito, levantar a voz, atrai até nós vibrações e amigos espirituais não muito edificantes. Então, eu preciso pensar na tonalidade da palavra. E a tonalidade tem a ver também conosco. E aí eu não estou dizendo pessoas que falam muito baixinho, que falam mais alto, mas a pessoa quando sai daquele nível que ela tem e vai além do nível. Então, por exemplo, a minha família, que é a família Silva, todos nós falamos muito alto, isso de família. Vocês veem o Aloísio, quem conhece o Aloísio, né? A Roseli, todos 7 irmãos. Quando estamos em casa, as pessoas passam e acham que a gente está brincando. Fala, nossa, essa família está gritando. E aí é a forma que nós renovamos. Às vezes estamos rindo, brincando, a pessoa passa embaixo e acha que está brincando. Então é comum, na família Silva, falarmos alto. Agora, falar alto é uma coisa. Gritar, humilhar, ofender, isso é outra. Para que machucar os outros? Alguém gosta de ser machucado? Para que ferir o outro? E é preciso pensar que quando eu estou ferindo ao outro, eu viro mim mesmo. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Olha esse momento do mês. Se queremos perdão, se queremos amor, é preciso perdoar e amar o outro. Bom, e aí a palavra no desenvolvimento espírita, podemos perceber que ela deve ser utilizada de uma forma construtiva. E aí é preciso pensar. A palavra traz pensamentos, traz vibração. Então, só que antes de ser verbalizada, ela passa pelo cérebro. E aí, nos diferenciamos dos demais animais pela nossa inteligência, pela linguagem. A linguagem é que faz a diferença. Se nós formos, alguns até defendem a questão dos animais, do gato, do cão, a gente perceber a inteligência que está nesse mundo animal. Agora, a linguagem é inerente a nós, espíritos, seres humanos, cientificamente falando. E aí? Como é que é utilizada essa linguagem? Ela tem que ser de forma construtiva. Eu preciso pensar, o que eu vou falar contribuirá de alguma forma para o outro? Vai fazer bem para o outro? Eu falo. O que eu vou falar vai inferiorizar o outro? Vai machucar o outro? E aí eu me calo. E aí, como diria o nosso querido Chico, vai no banheiro e enche a boca d'água. E fica com a boca d'água até a raiva passar. Depois volta para o ambiente. Se nós não damos conta, às vezes, de nos travar nesse momento, então é preciso algumas ações. E aí é fantástico quando ele diz, né? Enche a boca d'água, fica lá. Esqueceu, volta. Agora, gente, isso é algo processual. Cada dia é uma nova oportunidade, é um novo amanhecer. E aí é preciso pensar em utilizar palavras construtivas. Agora é um vídeo muito legal também, que traz para nós, e aí às vezes não nos damos conta do tempo, o quanto o tempo passa rápido, e o quanto as nossas relações hoje repercutem nas nossas famílias e nas relações futuras.
onde ela estuda sobre a casa, ela faz o desenho dessa casa, ela materializa essa casa em seu pensamento, casa, tem filhos, e aí os filhos, nessa relação das tradições, vai se relacionando, e é como se voltasse a todo momento para aquela casa onde, através da palavra e do sentimento, ela foi materializada. Muitas vezes não temos a noção do poder da palavra materializada nos sentimentos. É preciso pensar nisso. Quanto que esses sentimentos de amor nos possibilita materializar os nossos sonhos. Não vamos deixar que essa sociedade dita globalizada nos tire o poder de sonhar, o poder de acreditar nas palavras, nos pensamentos e nos sentimentos. Percebe o quanto que isso mexe com as nossas vidas? Quanto nas nossas relações isso se faz presente? E muitas vezes esquecemos que nós somos exemplos para as gerações mais novas. O irmão mais velho esquece que ele é exemplo para os irmãos mais novos. Os pais esquecem que são exemplo para os filhos. A mulher esquece que é exemplo do marido. O marido esquece que é exemplo para a esposa. E assim sucessivamente. E aí, através das relações, temos que pensar que nas nossas vidas, seja dentro da família, seja dentro da sociedade espírita, seja no trabalho, seja na faculdade ou na escola, somos exemplos. E como diria o apóstolo Paulo, os exemplos arrastam. Então, a forma que verbalizamos a palavra é exemplo daquele que convive conosco. Se utilizamos palavras de amor, aqueles que convivem conosco aprenderão a utilizar a palavra de amor. Se utilizarmos palavras de baixo escalão, atrairemos até nós espíritos não evoluídos. Seremos exemplos para que essas palavras sejam proferidas, faladas, verbalizadas e materializadas dentro do nosso eu. E aí é questão de escolha. Somos espíritos e temos livre-arbítrio. Qual caminho queremos seguir? Volta o outro. E aí, é preciso então, nesse processo, termos vigilância das palavras. Vigiar o que o outro fala é ótimo, né? As crianças, elas fazem isso. Tia, fulano falou palavrão. Tia, fulano fez isso. E muitas vezes reproduzimos isso que as crianças fazem. Vigiamos os outros, mas não nos vigiamos. E aí precisamos vigiar as nossas próprias palavras. Falamos, e aí preciso pensar, falei isso. Não tem como retornar, não tem como pegar a palavra de volta e guardar. Mas é preciso corrigir. E aí, desculpa, um vacilei é permitido. Devemos sempre manter os bons pensamentos. O desafio da utilização das palavras está aqui, nos nossos pensamentos. E aí, ter bons pensamentos, emanar bons pensamentos. Gente, os pensamentos é algo fantástico. Consegue envolver quem está do outro lado. Eu emano um pensamento, quem está do outro lado doente, pode ser em outro país. Na mesma hora a pessoa capta aquela vibração, recebe e se fortalece. E esse pensamento ele tem que estar associado às palavras. Não tem como dissociar pensamento de palavras. E aí uma associação. Passa. E aí é importante pensar que através da fala nós construímos. Então é um processo de construção. Eu construo o amor,
eu construo uma boa relação, uma relação sólida, uma relação espiritual, uma relação produtiva através das palavras. Então é um processo de construção. E não podemos dizer que não temos exemplos. O Espiritismo, ele traz para nós vários exemplos de espíritos que souberam utilizar bem a palavra. Então nós temos aí Jesus, Sócrates, Buda, Francisco de Assis, todos eles exemplo da boa utilização da palavra. Então, na história da humanidade, grandes espíritos que fizeram bom uso da palavra, em vários lugares, pessoas, espíritos, que não deixaram nada escrito, mas que, conhecendo suas vidas, sabemos o quanto souberam utilizar as palavras. E aí, na utilização da palavra, é preciso pensar na boa vontade e na projeção, onde nós espíritas sabemos que a palavra, ela possibilita uma imagem negativa ou uma imagem positiva, seja daquela situação, seja de nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Erasto, lá onde traz os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritos, ele traz para nós: ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações úteis. Ide e pregai. Os espíritos superiores estão conosco. Ou seja, se soubermos utilizar a palavra, os espíritos superiores estão conosco. O que nos faz sentir melhor? São os espíritos superiores ou são os espíritos inferiores? Quem quer que ficar aqui perto de espírito inferior, levanta a mão. Ninguém? Pois é. Se não queremos, precisamos utilizar a palavra para semear o amor, para pregar. E às vezes a gente acha que só quem está aqui, o palestrante, é quem tem a responsabilidade da palavra, esquecendo que nas nossas relações diárias pregamos incessantemente. E aí a responsabilidade nossa que ela traz: ide e pregai. Vi alguém necessitado na rua, pedindo ajuda, ide e pregai. Vou no asilo e vejo que os idosos lá foram abandonados pelos filhos, ide e pregai. Vamos visitar os orfanatos ou as casas lares e visualizamos crianças abandonadas pelos pais vivos, ide e pregai. Mais do que presentes, mais do que alimentos, essas pessoas precisam de amor, de palavras que possam edificá-las, palavras que as fazem se sentir melhor, se fazem sentir acolhidas, respeitadas. Essa é a responsabilidade nossa, porque nós espíritas, isso aí o IBGE já traz, a maioria de nós possuímos uma situação financeira onde nos possibilita ajudar o outro, dando alimento, roupas. O IBGE já traz, não é isso? No Espiritismo, o maior índice de pessoas são pessoas intelectualizadas, são pessoas socialmente bem. O que estamos fazendo com esse conhecimento, com essas condições financeiras? Será que tem sido o nosso próprio bem, nossa própria existência, ou temos contribuído para o bem e para a existência do próximo? E aí, além do alimento, além do presente, além da roupa, é preciso levar palavras. Palavras que
que confortam, palavras que edificam. E aí temos também como exemplo o Espiritismo, não podemos esquecer do nosso querido Kardec, que traz para nós, lembrando, se remetendo a Sócrates, conheça-te a ti mesmo. E esse é o grande desafio nosso, porque nos conhecendo, vamos nos vigiar mais. Se sabemos que em determinadas partes da nossa vida não estamos bem, e aí nos conhecendo, naquele dia eu vou procurar me vigiar e ter contato mínimo com as pessoas para não prejudicar o dia das pessoas. E aí quando entramos no ônibus ou quando passamos na rua e dizemos bom dia, bom dia oração, né? Bom dia. E aí do outro lado, bom dia só se for para você, porque para mim é um péssimo dia. Quem não ouviu isso na vida já ouviu? Não é isso? E aí, eu vou deixar de dar bom dia para aquela pessoa? Não. Vou continuar orando para aquela pessoa. E no outro dia, bom dia. Ela pode repetir, mas vai chegar um dia que ela vai responder. Bom dia. E aí nos remetemos a um tempo passado, onde alguns de nós aqui vivemos, que para dormir falávamos, bênção, mãe, bênção, pai. Olha a palavra que vinha de volta. Deus te abençoe, meu filho. Olha a palavra que ela disse. E aí a gente dormia igual um anjinho, que coisa boa, né? Hoje, dentro dos lares, as pessoas dizem assim, tchau, já vou nessa, irmã. Percebe a questão da linguagem? Fui, vazei. Vou dar um ninja. São esses vocabulários que utilizamos. Então é preciso pensar. E tem momento que tem que ser dito essas palavras. Mas será que na hora de ir dormir, e veja, gente, ir dormir é uma despedida. Será que já demos conta disso? Por que é despedida? Eu vou ter contato com aquele mundo material e em desdobramento eu vou ter contato com o mundo espiritual. Eu vou me deslocar daquele local físico e entrar em contato com o mundo espiritual. Nos demos conta disso? É importante um boa noite, um durma com Deus, um ler o Evangelho, não é isso? Isso faz a diferença nesse processo de desdobramento. Porque em desdobramento vamos usufruir de companhias edificantes ou não. Vai depender da nossa conexão. E aí, assim como na internet eu vou conectar com quem eu quero, senão eu bloqueio lá nos meus contatos, no mundo espiritual também. Só que vai depender das palavras que eu utilizo, dos meus pensamentos que eu emano e dos sentimentos que eu envolvo dentro. Eu acho que esse relógio de vocês está com problema, hein, Virgínia? Está com problema. Bom, e aí tem coisas que não aparecem no jornal. Vocês já observaram? A palavra materializada no bem, muitas vezes não aparece. Olha que interessante ali, ó. Primeira imagem. O que aconteceu ali, gente, na primeira imagem? O cachorrinho caiu na água. E o que foi feito com o cachorrinho? Uma corrente. Uma corrente do bem. E aí, se formos pensar nessa corrente, antes de ter essa ação, com certeza eles combinaram. E aí, ó, você vai lá, eu te dou o gancho, você puxa para conseguir tirar o cachorro do local que ele está. Percebe? E aí a palavra materializada em ação. Precisamos materializar as nossas palavras em ações. Mais do que eu e Heloísa está aqui falando para vocês, utilizando a palavra, eu preciso viver isso na minha vida. Esse é o desafio. Porque à medida que falamos, emanamos energias vibracionais e passamos a ter responsabilidades maiores com os nossos olhos.
diz ainda, né, ela traz para nós as seguintes palavras: o silêncio que fazem a propósito das tuas boas ações e a forma como divulgas tuas imperfeições constituem fenômeno humano compreensível. Muitas vezes é melhor ficarmos em silêncio do que falar aquilo que não é conveniente. Se não temos palavras edificantes, se naquele momento não podemos ajudar, fiquemos em silêncio. Mas não perturbemos as relações alheias, não perturbemos os ambientes alheios, que fiquemos em silêncio. É melhor ficar em silêncio do que falar aquilo que não deve. E aí é um processo de vigilância. Porque na vida, muitas vezes, sentimos muita necessidade de falar, mas os nossos ouvidos pouco são utilizados. Muitas vezes preferimos colocar o fone no ouvido, sairmos daquele ambiente e nos deslocarmos para músicas, para vídeos. Tem carros hoje que tem até aquela tela que vê vídeo, vê filme, tudo. Tem uma propaganda, inclusive, de um carro moderníssimo, que está lá o pai na frente, as meninas no banco do meio e a criança lá atrás. Quando a criança quer ir no banheiro, ela liga o aparelho e aí o pai ouve o aparelho e para o carro para a criança fazer xixi. Você já viu essa propaganda? Cadê a utilização da palavra? Por que não pode falar, pai, eu quero ir no banheiro? Percebe? Como é que as nossas relações estão se distanciando, as palavras cada vez menos utilizadas, e aí precisamos retomar que as palavras são importantes, elas edificam as nossas relações. Pode passar, a gente vai tentar adiantar aqui por causa do tempo. E aí a questão da autodescoberta é muito interessante, né, desses valores encontrados. Que nesse processo da utilização das palavras, esse autodescobrimento, onde nós nos descobrimos, e aí nesse descobrimento temos noção das nossas possibilidades, das nossas condições, e aí esse ser e o ter, Joana de Ângeles traz isso com muita propriedade. O ser e o ter em constante diálogo, e ao mesmo tempo em constante rivalidade. Em alguns momentos ficamos. O que vamos priorizar? É essa essência ou é o ter? E algumas vezes abrimos mão do ter do ser. Nessas relações onde as palavras a todo momento ela vem, né, reavivando e nos desafiando para as nossas relações. Tem uma lenda muito legal que diz o seguinte: uma pessoa foi contar um guru que havia falado dos outros de um modo irresponsável e superficial e perguntou o que deveria fazer para reparar o seu erro. O guru, muito sábio, respondeu: pegue um saco cheio de penas e solte ao vento. Depois de alguns dias, volte aqui. A pessoa fez como lhe havia ordenado. Ao cabo de alguns dias, regressou, ansiosa pela resposta do sábio. Você será capaz de recolher todas as penas que soltou ao vento? E deixou que ela tirasse as conclusões. É possível? O que vocês acham? Pegar todas as penas de volta? É possível retornar às nossas relações nos momentos que utilizamos as palavras para ferir as pessoas, magoar? Não. Infelizmente não. Mas podemos reavivar essas relações, retomar essas relações. É a possibilidade que nós espíritas, no corpo espiritual, temos a possibilidade de corrigir os nossos próprios erros. A própria reencarnação é prova disso. Estamos encarnados com possibilidade de corrigirmos os erros do passado e, através do amor, nos relacionarmos com aqueles que tivemos dificuldade. E aí é importante pensar que precisamos, então, conforme diz Gandhi, concretizar
esse amor, através das palavras. E aí a concretização do amor é algo muito importante para as nossas vidas. Como é bom quando a gente consegue concretizar esse amor durante o nosso dia a dia, nas relações com aqueles que habitamos. Muitas vezes nos deparamos com um sofrido na rua, um morador em situação de rua, uma criança sofrida, e temos a possibilidade da palavra auxiliar aquela alma. E aí, quando dormimos mais leve, com a sensação de poder ter auxiliado alguém. Como é bom sentir esse sentimento. Em contrapartida, quando temos a consciência que perdemos a oportunidade de auxiliar, isso vai lá dentro da nossa alma e nos faz refletir e pensar nas oportunidades que perdemos. Mas aí, como diria, alguns teóricos, não vale pensar no que já passou. O que já passou é passado. Mas temos oportunidade através do presente. E o presente é um presente de Deus. O presente é o maior presente que temos nas nossas vidas. Porque hoje podemos falar palavras de amor. Hoje podemos dizer aos nossos filhos: durmam com Deus. Hoje podemos dizer aos nossos pais: eu te amo. Hoje podemos dizer aos nossos amigos: você é importante para mim. Então, independente do que fizemos no passado, vamos aproveitar o nosso presente como um presente divino. Pode passar, a gente vai adiantar, pode passar. E aí, não podemos esquecer, falando de amor, de presente, de Jesus. Jesus que deixou para nós ensinamentos muito singelos e profundos. Ele aplicou a filosofia que difundia, desconcertando os inimigos gratuitos, granjeando apoio ao povo e confundindo os restantes. Aos espíritas sinceros, e aí a todos nós que estamos aqui, estejamos como homens, estejamos como mulheres, a nós espíritas, cumpre não perder de vista essa realidade de suma importância, a total vinculação do Espiritismo com o ensino de Jesus, o cristianismo primitivo, pela base moral como a ambos, sem desvio e impostos ao interesse dos homens. E aí é pensar, o que Jesus faria se tivesse no mundo? Naquele momento de dificuldade, de angústia, de dor e sofrimento, vamos materializar Jesus em nossas vidas. O que Jesus faria se tivesse comigo? E é essa ação que temos que materializar. São essas palavras que temos que utilizar. E aí, passando para os momentos finais, eu gosto muito de Chico Xavier. Eu acredito que todos nós. Tem uma oração muito linda que ele faz. E essa oração que eu vou utilizar para encerrar essa palestra nesta manhã, agradecendo a todos e todas por esse carinho, por essa emanação, por essa vibração tão gostosa que nós podemos usufruir nessa manhã, levando junto conosco a responsabilidade de utilizar bem as palavras do nosso dia a dia, a seguir exemplos de Mahatma Gandhi, de Bezerra, Chico Xavier, e principalmente de Jesus, pensando que a nossa missão enquanto espírito é instruir, é acolher, é envolver aqueles que estão próximos a nós. Priorizemos o nosso próximo. Se eles estão do nosso lado, são eles que mais precisam de nós. Utilizamos mais as palavras mágicas. Vamos retomar e resgatar o com licença, por favor, o muito obrigada, o desculpe. Porque se queremos ser amados e queremos ser perdoados,
se queremos ser respeitados no nosso próximo também. Então vamos lá? Nosso querido Chico, pode passar isso. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a disputar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem pedir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e quando queiras, hoje, agora e sempre. Esse é o nome da fé.